Trabalhar então, pessoal. Acorda pra trabalhar. Isso, da não acorda. Bom. Bah. Não, é sacanagem. Ligado aqui, tá? Hã? Ah, não, ela sem projeto não tá. Ligado? Quem pode subir aí? Quem é que é mais alto aqui? Não, dá uma olhadinha nisso não. Não, isso não. Eu acho que ela atrás, não é? Tudo. Aperta o botão lá em cima. Tem um botão em cima. Deixa na frente. Aonde que é, brother? Aí em cima. Aí em cima. Em cima. Tem nada, né? Não tem? Quanto aí? Vai também vai fazer. Tá funcionando? Esse bagulho aqui que tá indo. Não, pô. A mão dela tá. Não é a mão. Ah, tá. Ah, tá. Não pode ser. O cachorro tá em continente, nem sabe tudo aqui. Ah, não gosto. E se essas pessoas ficam dando ração, as pessoas ficam dando ração pros cuscos aí na volta, tem que matar esses bichos todos, né? Vamos fazer uma campanha, mate os cuscos, vamos. Os caras fazem pra ajudar nós a matar, né? Acabar com essa mijação de cachorro na volta, um monte de merda aí. Cachorro cagando a volta toda aí. Não? Por exemplo, a gente comeu amanhã. Não quero. Começar a matar as pombas dos cachorros, vamos. Os caras querem. Dois ração, tinha um saco de pomba, o dia que deu pros cachorros. Eu vou levar vocês pra comer lá no CCG. Sim. Papinho dele, Mano, né? pegando branco, né? Me lembra.
Coração. Não funciona. Olha, preciso ver as malas. Só desencaixar não adianta. Cortar e fio. Bom, pessoal, então a gente está em diagrama de fase, tá? Que a gente viu a aula passada, a gente deu uma boa revisada na primeira aula depois da volta das férias. E a aula passada o que a gente viu foi a diferença do resfriamento em condição de equilíbrio para uma liga isomórfica e fora das condições de equilíbrio para a mesma liga isomorfa, tá? Então, na verdade, a liga isomorfa é aquela que tem esse patamar de resfriamento aqui, tá? Então, na verdade, tu tá vindo com uma taxa de extração de calor. Quando tu começa a nuclear o teu líquido, muda a tua taxa de extração de calor, por causa da liberação do calor latente de fusão. Quando libera o calor latente de fusão, tu fica um certo tempo nessa tua interface líquido-sólido, tá? E tu tem alguns problemas. Na verdade, depois que passa da interface líquido-sólido, tá solidificado, e tu volta a ter a mesma taxa de extração de calor que tu tinha antes. Na verdade, quanto mais tempo tu ficar aqui, melhor vai ser para a tua homogeneização de composição química. Por outro lado, quanto mais tempo tu ficar aqui, também pior vai ser o teu tamanho de grão, maior o teu grão. Portanto, a gente pode pensar que quanto mais rápido o resfriamento, melhor. E isso não é uma verdade, porque embora o resfriamento rápido evite o crescimento do grão, o resfriamento rápido tende a te causar um efeito de super resfriamento, portanto a tua liga demora mais tempo por que a gente chama de inércia de solidificação, e a tua liga demora mais tempo de solidificar. Então quando chega aqui, tu ainda tem sólidos sendo criados. Esses sólidos vão estar numa composição química muito diferente da composição química da liga. E exatamente porque o resfriamento é rápido, tu acaba tendo grãos com composições químicas diferentes, porque eles não conseguem se homogeneizar. Isso a gente viu ano passado. Se liguem, hein? O nome disso aqui é zoneamento, tá? Na verdade, nós temos zonas de grão de composição química diferente. O grande problema disso aqui é que quando tu eleva a temperatura para trabalhar essa liga, muito provavelmente o contorno de grão vai ter uma temperatura de fusão mais baixa. Por quê? Porque o último cara a solidificou no contorno de grão. Na verdade, o contorno de grão ficou mais líquido e com uma concentração maior do elemento de menor ponto de fusão. Portanto, esse zoneamento te gera zonas de composição química diferentes. Na verdade, aqui eu tenho muito mais concentração do elemento de alto ponto de fusão e aqui muito mais concentração do teu elemento de baixo ponto de fusão. Então, de novo, o nome disso aí é zoneamento. Mais ainda, o problema que nós temos disso aqui é que quando a gente aquece, eu posso ali fazer o contorno de grão, ou também, se a tua liga está muito impura, todas as impurezas que têm um baixo ponto de fusão devem acompanhar essa zona aqui, que é a zona líquida. Na verdade, se a impureza tem um ponto de fusão mais baixo do que o do metal, ela está líquida. Se ela está líquida, ela acompanha o líquido e concentra lá. Isso é o que nós chamamos de segregação. Então, de novo, se liguem, tem um monte de gente que faz um monte de tempo que não vem na aula. Isso aí chama segregação, e essa segregação concentra coisas frágeis do contorno de grão. Então, além de baixar a temperatura de fusão na tua liga em geral, ela também gera fragilidade na tua liga se houver impureza, porque concentra impureza no contorno de grão. Então, essas são as coisas que são geradas com o zoneamento, tá? E basicamente se gera segregação e uma diminuição do ponto de fusão total da tua liga, tá? Então, aqui, isso daí vem da solidificação fora do equilíbrio, e aqui são só dois quadros comparativos. Logo depois vem um novo conceito que eles chamam de regra de Gibbs. Na verdade, essa regra de Gibbs te diz o número de graus de liberdade que o teu sistema tem. Na verdade, a gente pensa assim, ó, quanto mais graus de liberdade o teu sistema tiver, se tu mudar alguma coisa, facilmente tu tem uma mudança de fase no teu sistema, tá? Para que a gente entenda, esses dois pontos aqui da direita, ó, eles têm 0 graus de liberdade, ou seja, o exemplo que ele dá é assim, ó. Quantas fases estão presentes em um determinado ponto? Quantos componentes a mistura ele apresenta e quantos graus de liberdade o sistema tem? Na verdade, o grau de liberdade é a tendência de acontecer uma reação no teu sistema, tá? Então, o que ele te mostra aqui, ó? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor.
ele te dá uma regra para número de graus de liberdade. Ele diz que graus de liberdade é o número de componentes que tu tem na tua mistura, menos o número de fases que tu tem ali, mais um. Tá? Então ele simplesmente te diz, ó, que aqui tu tem 2 graus de liberdade, certo? A rigor, se tu mexer na composição química ou se tu mexer na temperatura, ainda é possível que tu continue na mesma região, tá? Então, se vocês derem uma olhada, simplesmente jogando essa formuleta aqui, ó, nesse ponto aqui eu só tenho 1 grau de liberdade, certo? Ou seja, o número de graus de liberdade que eu tenho é 1, porque eu só tenho um componente na mistura aqui. Eu tenho quantas fases ali? Nesse ponto, pessoal? 2, que eu estou coexistindo a fase líquida e a fase sólida. Tá? Que mais? Mais 1 que vem da fórmula. Portanto, aqui eu tenho 0 graus de liberdade. O meu sistema está bastante bem amarrado. Qualquer modificação que eu faça muda completamente o meu sistema. É isso que ele quer te dizer. Onde mais eu tenho 0 graus de liberdade? E onde mais, Cleiton? Na curva? Na curva? Aonde aqui? É, não. Vamos tentar olhar. Quantas fases, quantos componentes eu tenho aqui? 2. 2, então já muda. 2 menos quantas fases eu tenho ali? 2. 2. Mais 1 eu tenho 1 grau de liberdade, certo? Então, na verdade, podem acontecer coisas além do meu sistema se eu mexer por ali. Então, não necessariamente eu tenho uma grotesca diferença de fase quando eu tenho 1 ou 2 graus de liberdade, certo? Na verdade, quem vai me interessar muito ali são os pontos com 0 graus de liberdade. E só para que eu me lembre, e isso geralmente cai em prova, quem são os pontos com 0 graus de liberdade? Pontos de fusão? Quem mais? Composição química 100% de um elemento? É o que ele quer dizer, os pontos de fusão, né? Na verdade, aqui, quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Hã? 1 grau de liberdade, então é diferente de lá, tá? Uma vez eu larguei numa prova do tipo, me construa um gráfico sabendo que meus pontos com 0 grau de liberdade são tais e tais. Na verdade, além desses outros pontos, o meu ponto eutético é um ponto com 0 grau de liberdade. Vocês concordam comigo? Quantas fases eu tenho no meu ponto eutético? Hã? Uma fase. 3. Não? Sim ou não, pessoal? Ninguém sabe, eu toco. Então, o meu ponto eutético é um ponto com 0 grau de liberdade também, tá? Na verdade, no meu ponto eutético eu tenho 3 componentes. Desculpa. No meu ponto eutético eu tenho 2 componentes, não é? É isso, né? 2 componentes menos quantas fases eu tenho no meu ponto eutético? 3 fases. Na verdade, eu tenho a fase líquida, a fase A e a fase B. Ou a fase líquida, a fase alfa e a fase beta, não sei. Então, se eu somar 2 com menos 13 com mais 1, também me dá 0 graus de liberdade. Ou seja, o grande significado é que em um ponto qualquer de um diagrama de fase binário, onde eu tenho 0 graus de liberdade, mexa o que eu mexer, o que vai acontecer? Necessariamente eu mudo de fase. Eu tenho uma mudança extremamente grande no meu diagrama. Vocês estão me entendendo? Se eu pegar aquele ponto lá em cima e vier para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai se... Bom, vai aparecer 2 fases. Vai ser completamente diferente do que eu tinha antes, certo? Se eu pegar o da direita e vier para a direita também. Se eu pegar o ponto eutético e subir, eu tenho uma mudança drástica. Eu fico com uma fase, concordo? E se eu pegar o eutético e baixar, eu também fico com 2. Se eu for para a esquerda ou para a direita, já muda tudo também. Porque deixam de coexistir as 3 fases, tá? Então, nessas regiões aqui, ele me diz que eu tenho 2 graus de liberdade, tá? Então, a rigor, o que ele quer dizer? Que eu posso mexer na composição química e mexer na temperatura e talvez ainda me manter naquela região com as mesmas características, certo? Tudo bem? Aqui ele te diz que não.
Por quê? Na verdade ele te diz que o grau de liberdade aqui, nessa interface aqui, é 1, ó. Quantos componentes eu tenho? 2, menos 2 de quê? De 2 fases, mais 1. Portanto, ele pode te dizer que a única coisa que tu pode mover e continuar do mesmo jeito aqui é o quê? Tu só poderia mexer na tua composição química ali. Por quê? Porque se eu mexer na minha temperatura, muda completamente o balanço de quem? Olha só. Hã? Como assim de A e B, Felipe? De quantidade de A e B. Então tu tem uma mudança de novo grande em termos de quantidade de fase. Tá me entendendo? Então ali naquele lugar, o que me sobra? Só me sobra um ponto para eu mexer. Porque de repente muda a composição química e não muda tanto o balanço de A e de B. Tá? Ou se eu mexer só na temperatura, muda o balanço de A e de B e não muda a composição química. Tu tá entendendo? Então eu amarro para que eu só possa mexer numa coisa. Por outro lado, aqui, nessa daqui que eu tenho 2 graus de liberdade, eu posso mexer um pouco para cá e um pouco para baixo, e eu ainda vou continuar com a mesma fase que eu tinha, que na verdade era uma só. Então a mudança na fase que eu tinha era muito pequena, certo? Enquanto que nos outros, eu mexendo 1 grau só, eu posso mexer a minha fase, e aqui eu não mexo em nada, tá? Então o que a gente tem que gravar? Que meus pontos de 0 grau de liberdade, geralmente eu peço para vocês desenharem um diagrama. Isso já aconteceu em prova. Me desenhe um diagrama sabendo que os pontos com 0 grau de liberdade estão na temperatura tal, tal e tal. E vocês têm que me criarem um dado diagrama. Tá? Bom, então isso é o que ele chama de regra de Gibbs, desculpa. E aqui ele só pede para determinar os graus de liberdade, tá? Então a gente não se preocupa muito com isso porque a gente já calculou. Mas na verdade ele te dá a fórmula. E só para vocês terem uma ideia de como isso não é bobagem, eu já fiz um curso de Petrobras uma vez que os caras me perguntaram isso aqui. Eu acho que na lista de exercícios de vocês, que eu acho que poucos fizeram, também tinha essa pergunta. Então tem uma pergunta com isso aqui lá. Tá? Então ele está pedindo para calcular o número de graus de liberdade no ponto A, que a gente já sabe que é 2, né? Então o que ele te diz assim, aqui, tu pode variar a composição e a temperatura da liga, certo? E talvez tu ainda continue na mesma fase. Tudo bem? Que mais? No meu ponto C é a mesma coisa, ele também tem 2 graus de liberdade e ele pode variar para cá ou variar para lá e continua com a fase alfa. Tudo bem? Bom, já no meu ponto com 1 grau de liberdade, ele quer dizer que tu varia ou a composição ou a temperatura, para que ainda continuem coexistindo as fases. Se tu variar as duas, é muito provável que tu saia dessa região, certo? E tu deixe de coexistir as duas fases. Tudo bem? E os pontos de 0 graus de liberdade ele já nos mostrou, pelo menos nesse diagrama, tá? São este e este. E não se esqueça que o ponto eutético também é. Agora vamos continuar então. Agora vem a explicação do que acontece nesse diagrama binário sem miscibilidade, tá? Então, diagrama de fase sem solução sólida, o que acontece? Ele chama de diagrama de eutético binário sem solução sólida. Então, na verdade, ele está te dizendo que os dois componentes são A e B e que A e B não se misturam. Na fase líquida, tu tem os dois misturados, ele te mostra quem é a tua linha líquidos, desculpa, é a linha acima do qual todo mundo está líquido, e te mostra quem é a tua linha sólidos. A tua linha sólidos é essa daqui, tá? Que é a linha abaixo do qual todo mundo está sólidos. Desculpa. Isso daqui é o que ele chama de isoterma eutética ou temperatura eutética, temperatura do ponto eutético, certo? De novo, o ponto eutético é o ponto de mais baixa temperatura de solidificação da tua liga, tá? É um ponto onde coexistem as 3 fases e a tua composição eutética é exatamente essa daqui, tá? Tá dada aqui embaixo. Ele te explica o que é a tua reação eutética então. Conceitualmente, para que fique anotado aí, a reação eutética é quando tu vem de um líquido e tu gera 2 fases sólidas diferentes. Tudo bem? Portanto, tu tem a fase o quê? Uma líquida e 2 sólidas. Então, temperatura eutética, composição, linha líquidos e sólidos são os conceitos que tem no diagrama. Aqui ele te dá como exemplo a liga alumínio e silício, tá? E o que ele te mostra aqui, ó, pessoal? Que quando tu tá vindo daqui para baixo, tá todo mundo líquido, tudo bem?
tu passa a ter cristais de B em uma matriz do líquido. Aonde que é isso? Não, desculpa, isso aqui é esquerdo, perdão. Tá? Então aqui, ó, ele está descendo, descendo. Quando tu chega no ponto eutético, imediatamente tu gera essa mistura lamelar eutética. Por que que ela tem esse aspecto lamelar? Quem é o preto e quem é o branco? Quem é A? Quem é B? Por que que eu tenho aquilo ali, pessoal? Fala, velho. Por exemplo, o preto ali é o que não coube de B em A, e aí coube de A em B e saiu para formar. É o que não coube de B em A. Mas não cabe bem em A. Ah, sim, não é. Por que que eu tenho isso aqui? Não tá, pessoal. Isso aí vai vir. Isso aqui é importante. Então, na verdade, aqui, ó, a gente está vindo do líquido, certo? A transformação é instantânea. Portanto, quem eu posso pensar que eu gero primeiro? Na verdade, eu gero as duas fases ao mesmo tempo. Só que a fase em maior quantidade, peso ali, ela deve montar o teu grão. Só que instantaneamente, o grão vira A. Quando o grão vira A, o B que estaria dissolvido nesse grão, que não cabe, ele tende a sair. Vocês estão me entendendo? Só que o que acontece? Falou? Isso daqui tudo é instantâneo. Na verdade, eu só sei que o branco é o que está no contorno porque ele está em maior quantidade. Mas instantaneamente eu viro A e expulso B. De todos os lugares que eu tinha B. Como o B estava dissolvido e junto com o A no líquido, a princípio qualquer grão que apareça contém A e B. Só que manda o B para fora. Tudo bem? Na verdade, como a temperatura não é tão alta e eu tenho muito A para travar a difusão do B, vocês estão me entendendo? Na verdade, o que que poderia acontecer ali? Na verdade, todo o B poderia pular por cima do A e se juntar no contorno de grão e formar um grão de B. Não acontece porque não tem potência para isso. Então, na verdade, eu tenho uma transformação instantânea que é gerado um grão de A. É isso ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. O que não é um grão de B? Porque eu estou mais perto do A. Então eu tenho um fundo de A com lamelas de B. Tudo bem? Isso vai ser em todos os grãos da liga. Por que que esse é o material de maior resistência mecânica e resfriamento lento? Por causa da uniformidade? Da uniformidade? 90% certo. Porque uniformemente todas as discordâncias são barradas pela fase B. Tá me entendendo? Quem é que eu vou tentando informar aqui? A fase A, que é ela que está na base. Ela que tem mais. Só que todas as linhas de B vão barrar a deformação da fase A. Certo? É esse o princípio da coisa. Então esse cara é de maior resistência mecânica e resfriamento lento. Bueno, vamos de novo. O que ele está me mostrando aqui agora, pessoal? O que acontece nesse ponto e nesse ponto? Então me explica pra mim, Felipe. Eu estou descendo aqui, e aí? Chego na linha líquidos. Aí começa a ficar o ar contendo um pouco de B. Começa a solidificar o A contendo um pouco de B. Não. Porque não cabe bem. É A com líquido. Na ver- Só que o B não entra dentro do ar. O A não. B não cabe no A. E nem A no B. Tá? Então, na verdade, é assim, pessoal. Esse sólido aqui, o que é esse sólido que está aparecendo aqui? É A. Como é que eu sei que ele é A? Não. Porque se eu levar ele para a próxima linha que delimita o sólido, qual é a composição química do sólido? A. Certo? E a composição química do líquido que sobra? A mais B. A mais B. Certo?
E vou baixar. Por que A mais B? Porque está acima da temperatura de fusão de A e B, para aquela quantidade. Tudo bem? E aqui, qual é a composição química do líquido? A mais B, só que perto de quem? Tudo bem? Então, lá no final, quem é que eu vou ter? Grãos de A circundados pelo quê? Por um líquido, certo? Esse líquido tem uma composição química muito próxima do eutético, concordam? Quando eu baixar um pouquinho mais a temperatura, esse líquido vai virar quem? O eutético. Portanto, a minha microestrutura aqui vai ser o quê? Grãos de A e grãos de eutético, certo? Tranquilo. Quantas fases? 2. Quais? Quais as fases que eu tenho? Aqui embaixo, nesse ponto. A e B. Sempre. Fase é A e B. Certo? O que é o eutético? É uma fase ou não é uma fase? Não, é um grão. É um aspecto microestrutural. É a cara que ele tem, só isso. Certo? Fase é A e B. Aqui na direita a mesma coisa. Tranquilo? Bom. O que vocês acham que acontece se eu estou muito aqui? Tem muito B, concorda? E quanto líquido? Muito pouco líquido, concorda ou não? Como é que tu sabe que tem pouco líquido? Só porque tem muito B, tá, tudo bem. Mas na regra da alavanca, eu conseguiria determinar as quantidades? Regra da alavanca, portanto, essa distância daqui até aqui, ó, seria a quantidade de quem? De líquido. Certo? E daqui até lá a quantidade de A. Portanto, esse pouco líquido que tem, vocês acham que forma um grão ou não? Não. Ele forma uma mistura eutética em contorno de grão. Porque tu tem muito B já formado, tá me entendendo? Então, na verdade, tu tem todos esses cristais aqui, só que é como se aqui tu tivesse mais um cristal. E aqui no meio mais um cristal e mais um cristal. Então, te sobra só uma linha de líquido, vocês estão me entendendo? Portanto, se eu falar em microestrutura, por vezes, o que eu tenho? Quais as microestruturas possíveis de existir nesse diagrama aqui? Hã? O que vocês entendem como microestrutura? Se alongam? Alocam. O modo como as coisas estão, o tipo do grão, o modo como eles se alocam, sei lá, tem que me dizer o que tem lá. Isso é o aspecto microestrutural. Quais as microestruturas possíveis aqui? Grãos de A, essa é uma. Tá vendo? Onde é que está essa microestrutura de grãos de A? Na esquerda. Na esquerda. Depois, qual é a outra microestrutura possível? Grãos de B. A próxima? Grãos do eutético. Mais uma. Grãos de A com reforço do eutético. Grãos de A e grãos de eutético. Não, grãos de A com reforço de quem? De eutético. Grãos de A e grãos de eutético. Ah, não, tá. Então, grãos de A e grãos de eutético. Eu prefiro assim, então. Grãos de A e grãos de eutético, isso é possível. Que mais? Grãos de B e Grãos de eutético e mais duas que eu acabei de apresentar para vocês. Qual? Grão de A com um pouquinho de B. Que nem o exemplo que você usou aqui no cantinho, né? grãos de B com eutético. Grãos de B circundado com eutético. Tá? E isso tem um perigo para nós. Não, mas é diferente mesmo, tá, pessoal? Eu tenho como se fosse um contorno de grão de eutético. Isso só tem um perigo, que aqui é completamente verdade. Tá? Aqui sim eu vou ter grãos de A ou grãos de B circundados de um líquido eutético. Lá no meu diagrama ferro-carbono, tem vezes que esse cara que está circundando não fica eutético, fica só o B. Tá? A gente não vai adiantar muito ainda. Mas aqui, ó, se eu estou muito no canto, tá? Pensem comigo assim, ó. Necessariamente eu tenho grãos de A, muitos, e o pouco líquido que sobrou uma hora vira eutético. Só que vocês têm que pensar assim, ó. Tentem entender comigo. Esse pouco líquido que sobrou é fino, vocês concordam comigo? E perto desse
dessa carepa fina, eu tenho um baita de um grão de B. Concordam? Mas como ele é fino, o B que tem ali dentro pode ou não pode caminhar? Entenderam ou não? Por difusão. Está muito mais fácil o B que tem dentro desse contorninho caminhar do que o B que está dentro de um grão. Vocês concordam comigo? Portanto, esse B que está dentro do contorninho, o que pode acontecer com ele? Ir para o B. Vocês estão me entendendo? Então, é possível, sim, que em alguns casos eu tenha grãos de A e contorno de B. Ou grãos de B e contorno de A. Isso sim é possível, e principalmente no aço a aço nós vamos enxergar isso aí direto. E vocês não vão entender muito bem por quê. Tá? Mas isso sim acontece. Só que a gente não ensina muito porque não está previsto aqui, vocês estão me entendendo? O diagrama só prevê o aparecimento do eutético. Tudo bem? Então agora eu estou falando em termos de engenharia para vocês. Vocês não vão ver um contorno de grão de eutético nunca. Porque difunde. Eu acabo tendo um contorno de grão de A. Ou um contorno de grão de B. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, pessoal? Tá. Bom, então ele está te explicando tudo que tem aqui. E agora começam aqueles cálculos que a gente já conhece que, como todo mundo já reviu tudo, né? Agora a gente vai passar mais batido, então. Determine fase, proporção e composição para o diagrama abaixo no ponto indicado. Bueno, quantas fases eu tenho ali, então, pessoal? 2. Líquido mais B. Ou beta? Beta? Líquido mais B ou líquido mais beta? B. Mais B. Não tem beta, Murilo. Não tem beta, Murilo. Não tem A não tem A em B. Tá? Bueno, e qual é a proporção aqui, então? Tudo bem, tem que calcular. Me deem os valores hipotéticos aí, só pra gente ver se está chegando junto. Qual a quantidade de líquido? Não, me deem os valores para diminuir lá, só para saber se a gente sabe que está falando todo mundo na mesma língua. Não. Me deem os valores a diminuir, só para saber se todo mundo está falando na mesma língua. Vamos lá, pessoal, como é que eu calculo a proporção aqui? Alguém pode me dizer? Hã? Tá ótimo, ela teve coragem, vamos lá. 100 menos? Tudo bem. 100 menos... Ah, tá ali embaixo, desculpa. 100 menos 75? Não entendi. Acho que não vai dar certo, teu cálculo. Vamos de novo. Como é que eu sei a proporção de líquido ali? 100 mais 45. Por 100 menos 45. Dividir... mas vou dar uma baita número. Tá? Então, 100 menos 75 dividido por 100 menos 45. Isso é quem? É a quantidade de líquido. É isso? Tá. E a quantidade de sólido? (75 menos 45) 100 menos 45. Tudo bem? Beleza. Ou 0 menos 25 dividido por 0 menos 55. Tá? Ou deixa em positivo isso aí, sei lá, eu faço como quiserem, mas 0 menos 25 por 0 menos 55. Certo? E o outro 25 menos 55. Não. 25 menos 55. Se antes era... Só um pouquinho. Antes era 0 menos 25 por 0 menos 55. Agora é 25 menos 55 dividido por... Pessoal, vamos lá, pessoal. É isso? Concordam ou não? Para quem está dormindo. 0 menos 55. Tá, pessoal? Então fecham esses valores aqui, ó. De onde é que veio 45? Ah, tá. Tudo bem.
Tá? Então ele botou 40 aqui sem muito estresse. Ah não, é que não é o eutético. É um pouco diferente do eutético, né? Tá. Tá, então daí a proporção e a composição das fases é tranquilo ou não, pessoal? Pessoal? Pessoal, a composição das fases, como é que a gente vê? Qual é a composição química do líquido ali? Puxa pro líquido. Traz pra baixo. Qual a composição química do líquido ali? Hã? 40-60. Por que 40-60, pessoal? Puxa pra Você faz a regra da alavanca E- e desce. Não, vai até a linha do líquido, não é mais a regra da alavanca, né, Gabriel? Mas é isso aí, vem pra linha, tá? E aqui tu não pode errar, porque esse 40 que tu disse aqui tem que ser o mesmo 40 da composição química de agora. Certo? E a composição química do sólido qual é? 100% de B, tá? Então tá tudo entendido. Agora vamos pro próximo. Tudo bem? Agora isso aqui é um diagrama de solução sólida limitada, é isso? Só se alguém quiser sair, jogar uma água no rosto, vai lá, pessoal. Melhor do que ficar dormindo na água. Não. Então isso daqui é um diagrama de solução sólida limitada. O que ele te diz? Diagrama de fase de eutético binário de solução sólida limitada. Então, componentes A e B, tranquilo? Quais as fases que tu tem possíveis aqui? Quais as fases possíveis de existirem nesse diagrama, pessoal? Só alfa e beta? Alfa, beta e líquido e... alfa mais beta. Não, as fases que podem existir aí são 5. Quais? Não, Alfa, alfa líquido, beta, beta líquido, não. alfa mais beta. Quais as fases que podem aparecer? Não interessa se tá uma com a outra ou outra com uma. Quais as fases que podem aparecer aí? Alfa mais eutético. Não, mais quem não. Quais as fases que podem aparecer? Líquido, sólido. Líquido, Sólido de BA e sólido de NB. só? Não. Só A e só B. Ah, então líquido, A, B, alfa e beta. Concordam? Ninguém me falou. Eu falei. A, B e alfa, beta e líquido. Desculpa, então não escutei. Tá, então na verdade eu posso ter AB, alfa, beta e líquido. São as coisas que podem acontecer ali. Tá? Agora aparece uma outra coisa, tá? O que ele chama de linha solvos. O que é essa linha solvos? O que é a linha solvos, pessoal? Linha de solubilidade. De um no outro, tá? Então essa linha solvos existe ali e ela que vai determinar a quantidade que eu tenho para cada um em cada temperatura. Tudo bem? Então vamos lá. O que ele mostra aqui, pessoal? Quem é que me explica esse diagrama? Vamos lá, pessoal. O que tu acha? É a mesma coisa, não é? Vamos começar pelo eutético ali, ó. Menor ponto de fusão, concordam ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Quando chega aqui no eutético, quais as fases que eu tenho? Hã? Líquido, eutético e Não. No eutético, quais as fases que eu tenho? líquido. De novo, no ponto eutético, quais as fases que eu tenho? Líquido, alfa e beta. A gente tem 3 fases ali. Porque é o único lugar onde coexistem as 3 fases. Líquido, alfa e beta. Tudo bem? Quando solidifica, eu tenho de novo a mesma coisa que eu tinha antes, não é isso? Não. Porque antes eu tinha em termos de A e B, agora eu tenho em termos de quem? Alfa e beta.
alfa e beta. Tranquilo? Beleza. Então está vindo e está solidificando. Certo? Todo mundo eutético. Agora vamos para a direita. Desculpa. Vamos para cá. Quando chega aqui, quais as fases que eu tenho? Perfeito. Eu tenho líquido e beta. É isso ou não? Deixa eu pensar. Eu acho, na verdade ele é líquido, não tem a mesma composição química, só. Na verdade eu te diria que ali eu tenho 3 fases. Líquido 1, líquido 2 e beta. Tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Aí começa a aparecer quem aqui, pessoal? É nesse ponto que eu estou, né? Desculpa. O que começa a aparecer quando eu chego aqui? Sólidos de beta, concordam? E qual é a composição química dos sólidos de beta? Não entendi. Leva para a linha sólidos do beta. Vocês estão entendendo ou não, pessoal? Até quem está dormindo precisa entender, galera. Então, a composição química desse sólido aqui qual é? Esta daqui. E a composição química do líquido que está sobrando? Leva para o líquido. Certo? Baixa temperatura, mais sólidos. Qual a composição química do último líquido? Esta. Portanto, qual a minha microestrutura aqui embaixo? Não. Beta mais eutético. Grãos de beta mais grãos de eutético. Concorda ou não? Tá bom. Aqui. Qual a minha microestrutura aqui, se todo mundo sabe, então? Alfa mais eutético. Grãos de alfa mais grãos de eutético. Tranquilo? E aqui? Mais grão de alfa e menos de eutético. Não. Ali não tem eutético. Qual é a minha estrutura então? Grãos de alfa. Só grãos de alfa? Não. Mais beta, alfa mais beta. Como é que é? Alfa mais beta. Não, alfa mais beta são as fases que eu tenho. Você não pode me dizer. Grãos de alfa mais grãos de beta. Não. Jequiti. Falou. E aí, pessoal? Qual a microestrutura que eu tenho aqui? Mas é que tem pouco beta. O diagnóstico tá certo. O que é, velho? Alfa com reforço de bem A ou de A em B? De A em B ou de bem A? Não entendi. De bem. De bem A. Desse lado. Então, alfa com reforço de... Bem A. E é quem? É? Beta. Hã? Tem que decidir isso. Se é alfa... Se na prova me disser que eu for de A em B ou B em A, não tem. Na verdade, quais as fases que eu tenho ali? Hã? Ah, quais as fases que eu tenho aqui embaixo? Alfa beta. Alfa e beta, o cara está dizendo aqui, ó, alfa e beta. Falei alfa. Certo? Qual é a microestrutura? Não falei alfa. Grãos de alfa com reforço de beta. Por quê? Quem me explica isso? O alfa solidificou antes. Depois O alfa solidificou antes. E o beta estava líquido. Aí depois. Peraí. solidificou. O alfa solidificou antes e o beta estava líquido. Não. Na verdade tudo era. O A e o B. O A e o B estavam líquido. Aí se formou o beta. O alfa estava de bem A e o beta estava de A em B.
Então fala, pô. E o Beto foi expulso lá. O B foi expulso do Aqua. Tem formações molinhas De beta. do grão de alfa. Pessoal, vocês entenderam o que o Marco falou, pessoal? Não. Então vamos lá, isso aí foi o que a gente viu nas duas últimas aulas. Escutei que Na verdade, vamos começar de lá de cima. Tudo bem? Qual a fase que eu tenho lá em cima? Líquido. Certo? Qual é a composição dele e a composição da liga? Aqui. Alfa mais líquido? Sim ou não, pessoal? Beleza, e quando chega aqui, o que acontece? Quem vira alfa? Líquido. O líquido. Certo? Beleza, e daí vai descendo todo mundo o quê? Alfa. Quando chega aqui, o que acontece? Um pouco de beta. Alfa com O que reforço. acontece quando chega ali? Essa temperatura não cabe muito B. Tá? E aí? Expulso. Quem sai? B. Então o problema é com mixtura. Alfa com reforço de beta. Não foi o B que saiu? Sim, mas só que o B. Só que ainda tem difusão. E aí ele pega um pouco do A. O B sai com A, porque cabe A no B. Que forma Tá? Por que eu não tenho eutético? Alguém pode me responder em 3 palavras. Por que eu não tenho eutético ali? Porque o último líquido que solidificou não foi o atlético. Perfeito. Porque o último líquido que solidificou, qual composição ele tinha? Alfa. Alfa mais delta? Não, o líquido nunca tem alfa. né? Só. O último líquido só tinha alfa. Líquido não tem alfa. A e B. A e B, mas qual? Essa daqui, né? Tá? Que não tem nada a ver com essa daqui. Tá? Então o último líquido solidificou nessa daqui. Portanto, eu nunca vou ter o meu grão de eutético lá embaixo. Tá? E aqui, o que eu tenho a temperatura ambiente? Nada. Só alfa. Tranquilo? Aqui, desse lado, quem é que eu tenho? Sólidos de beta. Concordo? Cristais de beta. Tem o grão de beta ou não? Por que não, irmão? Eu só tenho grão quando todo mundo está sólido. Daí eu tenho um grão. Pessoal, vocês podem estar achando chato, pessoal, mas eu vou perguntar isso na prova. Tem que falar. Então, sólidos de beta no líquido de composição química essa daqui. Quando chega nessa linha, ele vira grão eutético, beleza? Então, aqui eu tenho a mesma coisa, sólidos de beta e líquido. Quando chega aqui, quem é que transforma? O líquido vira beta. Beta, chega aqui, o que acontece? Quem é que sai? O A. O A e leva B. beleza. Portanto, grãos de Beta. por alfa. Tá? E é literalmente o que ele está te mostrando aqui. Então aqui ele te mostra como é que ocorre essa transformação. Por isso que se vocês olharem para esse chumbo estanho aqui, ó, ele te mostra que alguns estanhos vêm para cima e outros para baixo. Só que por outro lado o chumbo também vem. E essa é a causa da geração desse aspecto lamelar que tem aqui. Tá? Bom, então ele te conceitua o que é reação eutética. E o que ele pergunta agora? Bom, daí a gente começa no mesmo brinquedo, tá? Vocês querem fazer? Ou eu acho que todo mundo sabe e vou tocando? Não, fazer. Não sei, com vocês. Vamos fazer. Prova tá aí. Tá, então só deixa eu fazer a última pergunta antes. Como é que eu sei aqui? Vamos mudar. Qual é a minha microestrutura aqui? Tá, então vamos lá. Minha microestrutura aqui. Grãos de alfa mais grão de eutético. Concordam? Quanto por cento de grão de alfa? Quanto por cento de grão de eutético? Quanto por cento de alfa no eutético? Se botar isso na praça, deu. Quem é que tem? Quanto por cento de beta no eutético?
Puxar pra linha, tem 8 linhas lá dentro. E aí? Que linha? Tem 8 linhas. Subir até linhas sólidas, e aí? Vai até a linha do tético. Linha do eutético. E aí? E traz pra baixo? Nada, velho. Isso daí é a composição química do ponto eutético. Não te enganou. Na verdade, eu estou perguntando quanto por cento de grão eutético. Quantos grãos que eu tenho ali são eutéticos e quantos grãos são alfa? Não sei, me responde aí que eu digo se está certo ou É bom não. vender gente, falou, gurizada. Ponto eutético por baixo de uma linha. Uma linha vertical. Só para ver a distância do ponto até o eutético. Daí eu No ponto eutético, tu vê a distância até o eutético. do ponto que você eu vejo a distância dele até o eutético. E daí eu divido pela distância total para fazer Aí, Gabriel. Distância total de quem? Eu não estou entendendo. Tu tá pensando muito certo, mas explica direito. Pessoal, vocês estão julgando aí, pessoal, mas pô, estou acostumado a ver os caras não conseguirem fazer isso. Explica direitinho pra mim então, vamos lá. Eu estou te perguntando assim, ó, aqui nesse ponto, como é que eu posso saber quanto por cento de grão eutético eu tenho? Tenho 100% ou não tenho? Não. Não. Tenho 100% de alfa ou não tenho? Quanto que eu tenho de grão de alfa e quanto que eu tenho de grão eutético? Vou devagar, subir até a linha do sólido. Sólidos. Ah tá. Subir até a linha sólidos. Aí vai fazer essa menorzinha é a porcentagem de alfa e a maior. Que menorzinha, essa distância daqui, No ponto. aqui. Isso. Boa. Isso é? É o tético. Isso aqui não. Ah, isso aqui é alfa. Ou é eutético? É o tético. É o que? Assim, é a quantidade. Isso. Na verdade não. Na verdade isso aqui é a porcentagem de líquido. Que vai ser a porcentagem de eutético. Está completamente certo. E a outra vai ser a porcentagem. Não entenderam, pessoal? Vamos de novo. Tá perfeito, tá perfeito. Assim, pessoal, ó. Só olhem pra mim, pessoal, por favor. Olha pra mim, mano. Se eu subir isso daqui até aqui, tudo bem? Se eu, esse percentual aqui é o percentual de quê? Do último líquido. De líquido. Que eu tenho quando? Nessa temperatura, concordam? E esse percentual aqui é o percentual de quê? De alfa, que eu tenho quando? Nessa temperatura. Certo? Tá bom. Então, esse percentual de líquido que eu tenho nessa temperatura vai ser o quê? O eutético? Não. Grão eutético. Vai ser o percentual de... Só preciso falar direito. Eu vou ter 1 grão eutético só? Não, então vai ser o percentual de grãos eutéticos que eu vou ter, concorda, Danilo? Tá. Aonde? E isso eu preciso que vocês entendam agora, pessoal. Importante essa aula de hoje. Esse percentual de grãos eutéticos vai ser para sempre, para não sempre? Como é que vai ser? Vai ser ali, na temperatura. Depois que solidificar. Hã? Depois que ele é líquido. Depois que ele solidificar, vai virar eutético. Não é isso? Sim. Mas e aí? Esse percentual de grão eutético? Vale, não vale? Até quando vale, não vale? Só nessa linha? Só nessa temperatura que tá aí. Aqui? Não, em cima. Não. Na linha. Pessoal, tá difícil o negócio, vocês estão achando que eu tô brincando, não tô? Esse percentual ali de líquido é o percentual que vai virar grão eutético. Concordam comigo ou não? Sim. Beleza. Esse grão eutético, imediatamente abaixo da isoterma eutética, vai ter a mesma quantidade do último líquido. Concordam ou não? Sim. Beleza. E dali pra baixo? Continua tendo difusão. Ali pra baixo a quantidade muda. Quem falou? Não tô escutando. Por que ela muda? Continua tendo difusão, né? Hã? Vai continuar tendo transformação dentro dela. Ela vai expulsar tudo que ainda não vai caber, porque vai diminuir a temperatura, vai diminuir a temperatura
Mas ali, Não cara. tem noção. Vamos lá. Não, Vai capô. continuar ou não vai? Vai diminui o limite da solubilidade. Solubilidade, Se sim. ele vai expulsar o que não cabe, aumentar a quantidade vai aumentar ou diminuir a quantidade de eutético conforme abaixa a temperatura. Perfeito. Agora, isso que Estão eu falo. entendendo ou não, pessoal? Pô, isso. De novo. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque o que eu estou ensinando agora só é verdade para esses binários. Vocês precisam entender que quando eu chegar no ferro carbono, o que eu estou ensinando agora não vale. Por quê? Alguém tem ideia? Não. Eu explico quando chega lá. Mas aqui, ó. Por que a quantidade de eutético muda? Porque o limite de solubilidade muda drasticamente. Vocês estão me enxergando? Se o limite de solubilidade muda, as fases que estão dentro do eutético mudam também, não mudam? Portanto, de repente, pode ser que o eutético diminua de tamanho ou que o alfa aumente de tamanho, eu não sei. Nem tenho como prever isso. Vocês não vão ver nenhum autor calculando isso. Ninguém se preocupa para esse tipo de diagrama, vocês estão entendendo? Agora, para o ferro carbono, todo mundo te diz assim, ó, tem tanto por cento de sementita dentro da ferrita, no grão eutético. Por que eles podem dizer isso lá? Porque não varia Porque não varia? conforme muda. A temperatura, tá? Então, na verdade, a moral é essa. E outra pergunta, eu teria como calcular quanto por cento de alfa eu tenho no grão eutético? Como, irmão? Não é a mistura ideal? E aí? Se ela não muda nunca, é pelo que estava líquido, né? É igual ao líquido. Não, mas no caso aí ela muda, daí tu pode, de acordo com o limite de solubilidade, tu consegue medir isso, não? O quê? A tua quantidade. Quantidade? É. De quê? De grãos eutéticos. Não. Não, agora eu não Meta, lembro. A quantidade de grãos eutéticos eu perco. Eu só sei ela imediatamente abaixo da linha. Tá? Que era a quantidade de líquido. Dali para baixo eu já me perco, porque muda muito a solubilidade. Eu não sei como é que o grão se mantém. Vocês estão entendendo? Dali para baixo, quem é que eu sei? Quantidade de alfa e de beta. Vocês concordam comigo ou não? Porque a quantidade de alfa e de beta eu faço como? Acorda, velho, acorda. Regra da alavanca no ponto que eu escolhi. Só isso. Tá? Agora o tamanho do grão que tinha uma distribuição tal ou tal, eu não sei fazer. E a quantidade que eu tenho de alfa e de beta dentro do grão eutético imediatamente abaixo daquela linha. Consigo saber ou não? Vocês estão me entendendo ou não? Logo abaixo da linha não é a mesma quantidade que tinha no líquido. Não, já vai ser o teste. Como é que é? Se é logo abaixo da linha ali é a mesma quantidade que tinha no líquido. Né? Quantidade de quê? De álcool. Perfeito. Que é quanto, velho? Que é a da coisa, a quantidade de A e de B, a mistura. Ah, fala direitinho pra mim. É a quantidade do que foi dada dos dois elementos, de A e de B, não é? Não. Porcentagem. De A e de B da composição química da liga? É. Pessoal, vamos lá, pessoal, vamos lá. Temos que entender isso aí. Vamos lá. O que eu estou dizendo assim, pessoal? Ó, aqui, eu tenho 30% de líquido, tudo bem? E 70% de quê? De alfa. Concordo? Logo abaixo, 30% Eutético. de grão eutético e 70% de alfa. Quanto por cento de alfa eu tenho? Não, o teu eutético pode ter alfa também. grão Não eutético. tem. E como é que eu sei a quantidade de alfa que está no eutético? Isso que eu estou perguntando há meia hora. Se tu pegar o teu 100%, teu 100% de alfa e diminuir 100% de quê? de alfa, E como é que eu sei que tem na, 100% de alfa? que tem na tua liga. Eu não sei. Como é que vai saber o 100% de alfa? Você sabe 100% de ar. Sobrou de alfa no sólido. Mas é quanto?
Quanto tinha de alfa no líquido? Quanto tinha de alfa? É o quanto tinha de alfa no líquido, é o quanto eu tenho de alfa. No eutético. Quanto eu tinha de alfa no líquido? Se o líquido logo quando solidifica vira eutético, a quantidade que tu tinha de alfa no líquido é a mesma que tu tinha de alfa no eutético. Que tu tem agora. Como é que vai calcular esse tal? Tudo bem. Mas e aí? E a quantidade total de alfa que eu tenho? Eu não Isso é a tenho... composição química do alfa que tu está me dando, não a quantidade de alfa que eu tenho. Tu não tem a quantidade total que tinha desde o Não, início? tu não tinha quantidade de alfa no líquido, tinha composição química de alfa no líquido, tá me entendendo? Não tinha quantidade de alfa no líquido. Tá, e aí, pessoal? Vamos lá. Só o troço é complicado, pior é que é. Tu não tem a quantidade total de alfa? Não? Me mostra quando é que ela tá. É isso que eu quero fazer. O que tu acha, mano? Tu que tá olhando pro lado e eu olhando a unha aí. Eu tenho que diminuir o beta. Diminui quem do beta? O alfa do Diminui o alfa do eutético do beta. Não. Diminuir do beta o alfa do eutético. Ah, não entendi. Mas tu quer saber o alfa do eutético que eu acho. Se no líquido tem A e B ou o alfa mais B? No líquido tem A e B. A e B, né? Eu tô pensando nisso também. Melhor ainda. No líquido tem A e B. Tá, ó. Pessoal, tá ruim pra quem tá sobrando. Agora pra quem não tá sobrando, tá interessante. O teu limite de solubilidade, ele te fala quanto cabe de um e outro, certo? Em dada temperatura. Tá, então eu vou sabendo lá quando tá mais alta a temperatura, quanto cabe de um e outro. Então eu sei o total que cabe lá, não. Ah, então, é que assim, eu não consigo discutir muito da linha de pensamento de vocês, porque eu não consigo entender o que vocês estão pensando. Mas se vocês querem provar que estão certos, peguem um valor e me digam. Quanto que eu tenho de alfa? Aqui, ó. Para essa composição química, tudo bem? Quanto que eu tenho de grão de alfa aqui? Desculpa. Quanto que eu tenho de grão de eutético? Quanto que eu tenho de grão de alfa? E quanto que eu tenho de alfa primário? Ou seja, ou quanto que eu tenho de alfa dentro do grão eutético? Alguém pode me dizer? Pega no caderno e procura então, me dê uma linha de pensamento. Ah, pessoal, toda vez que eu desafio, a galera vai embora pro banheiro. Pô. Vamos lá, e aí, pessoal? Se a palavra mágica vai ao banheiro, pega uma cadeira. Aqui é. De alfabeta não. Já e B. Isso. Pessoal, o buraco é infinitamente mais complicado do que vocês estão pensando. Vamos lá, volta. Não é os 97 menos o ponto eutético dividido por 97 da onde? Mágica? lá do ponto do 97,5. do beta, é. Tá. Menos o ponto eutético dividido pelo 97 menos o 19,2 lá. O que é isso, Fernando? O alfa, não é eutético. Perfeito. Por quê? Se explica agora. Google. Tá na linha Não poderia ser temperatura mais. porque é logo abaixo da linha do sólido. É o último. Na real, aqui dali. Vamos pensar de outra maneira então. Agora o mago saiu. Aqui, ó. Vamos pensar aqui. Qual a composição química na minha lírica, velho? Só atrás pra lá. Quanto?
Qual a composição química da minha liga aqui? Não. Só traz palhinha lá de baixo. (60, 40, 70, 30 por aí. Quanto? Por que 62? Não também. Pessoal, vamos lá. Agora não tem mais volta. Passando desse slide eu não vou mais voltar. Não estou mais pensando se, sei lá, se entenderam ou não. Agora vamos jogar pra frente. Qual a composição química da minha liga no ponto altético, irmão? 61,9 de A. 61,9 de A mais 38,1 de B. 30. Tu tá olhando na internet ou? Não, calculei só. Calculou? Eu peguei aquele de 100, tinha que saber o Isso, tá, isso aí. Mais quanto então? 38,1. 38,1 de B. Concordam ou não? Sim. Não tá dado o valor ali, pessoal? Boa. Então essa é a composição química da minha liga. 61,9 e 38,1. Fechou? Fechou. Então, para essa liga aqui, ó, 61,9, quando eu solidifico aqui, nesse ponto, qual a minha microestrutura? 100% de grãos eutéticos, concorda? Qual o percentual de alfa ali? Qual o percentual de alfa no ponto eutético? Aqui. Faz a regra da alavanca, foi o que o Fernando falou. Concorda ou não? Faz a regra da alavanca imediatamente abaixo, ou no ponto, se preferir, vai ser igual. Concordam? Então, o percentual de alfa é 61,9 menos 19,2 dividido por... Hã? Não. 97 por mil. Não. Então, o percentual de alfa é 97,5 menos 61,9 dividido por 97,5 menos. Isso vai me dar a quantidade de alfa, concordam? E a quantidade de beta? Tá, mas o restante não vai me adiantar. Vai ser quem? Mas tudo bem, não vai poder me dizer isso. Você tem que mostrar. Vai ser 61,9 menos 19,2. 97,5 19,2. Fechou? Tá. Agora para aí. Essa é a quantidade de alfa quando eu tenho 100% de grão eutético. Concordam? Portanto, essa é a mesma quantidade de alfa onde? No líquido. Ponto não. Assim, pessoal, ó. Não, vamos devagar. Se eu tenho 5 grãos e em cada um deles eu tenho 5% de alfa, quanto por cento de alfa eu tenho? 25. Hã? Não, tu já tem 5%. É o teu igual. É a tua média deles, né? Concordam? Se eu tenho 5% aqui, continuo tendo 5% de todo o volume, não concordam? Portanto, esses, quanto é que deu aqui o meu valor de alfa? Ninguém tem um valor para me dar aí? Perfeito. Esses 45,46 de alfa é a quantidade de alfa que tem em todo o material, concordam? Todo o material não é igual? Nesse ponto, todo o material é igual. Portanto, a quantidade de alfa que eu tenho em todo o meu material é a mesma quantidade de alfa que eu tenho aonde? Um grão. Dentro de cada grão. Vocês não concordam comigo? Sim ou não, pessoal? Então, cada grão vai ter 45,46 de alfa, concordam? E esse grão é o grão eutético, vocês concordam? E ele só tem 45,46 porque o líquido que gerou ele tinha qual composição química? Eutético. 61,9, beleza? Agora, o grão eutético que eu gero aqui, qual a composição química ele tem? O grão eutético que eu gero aqui. A mesma. Concorda ou não? Portanto, qual é a quantidade de alfa nele? A mesma. A mesma. Estão me entendendo?
Sim ou não, pessoal? Então, quem é que eu vou ter como microestrutura aqui? Uma certa quantidade de alfa, sozinho. Quanto por cento de alfa sozinho eu tenho? Não sei, mas isto dividido por isso, concordam? Isso é a quantidade de alfa sozinho. Certo ou não errado, pessoal? E a quantidade de alfa, de grão eutético? Isso. É isso? Sim ou não? Tá, então é o contrário. Tudo bem? Melhor. Então vamos de novo. Essa quantidade aqui são os grãos de alfa sozinho. Essa quantidade, grão de eutético. Concordam? Mas esse grão de eutético que vai gerar aqui tem essa composição química. Portanto, é o mesmo grão de eutético que eu vou gerar aqui. Concordam? E a quantidade de alfa que eu tenho nesse grão de eutético não é a mesma. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, a minha quantidade de alfa total que eu vou dividir daqui até lá é quanto a minha quantidade de alfa total? É o grão de alfa sozinho, mais quem? Mais o alfa do grão eutético. Mais o percentual de alfa que está no grão eutético. Concordam? E o 100% de fase da liga é quem? Todas as fases que eu tenho é alfa primário, a gente chama de alfa primário, tudo bem? Alfa do eutético e quem? Beta. Certo? Portanto, como é que facilmente eu calcularia isso aí? Eu saberia o que? O percentual de quem, Felipe? De beta. Fácil ou é difícil? Fácil. Concordam? Então, eu sei o percentual de beta. Eu sei o percentual de quem? De alfa primário. Concordam ou não concordam? Também é fácil, não parece fácil? Portanto, beta mais alfa primário tem que dar 100%. Não. Beta mais alfa primário mais alfa eutético vai bater... Opa! Tem que dar 100%. Tá, pessoal? Então é esse o cálculo chato que nós vamos ter que fazer. Pessoal, vocês entenderam isso? Entendeu, Júlio? Tá? Então, na verdade, vamos lá. O que ele está pedindo aqui, ó? Determine e faz. Pessoal, só para que vocês não esqueçam, então, por favor. Isso aqui só é verdade até aqui. Concordam? Por quê? Porque depois começa a mudar o quê? Limite de solubilidade. Portanto, os percentuais de composição química. Então deve mudar alguma coisa. Tá? Porque muda drasticamente. Deixa eu agora perguntar uma outra coisa. Aqui, no mais, quais as fases que eu tenho? Alfa mais um. Não entendi. Grão de alfa, mas grão de eutético. Tem que me responder direito. Não te perguntei isso. Perguntei quais as fases que eu tenho. Hã? Alfa e beta. Concorda? Qual é a composição química do alfa? A e B. Qual é a composição química do beta? Tá? Então ainda tem isso a pensar. Concorda ou não? Mas se o beta é só B, então ele é B, não é beta. Hã? Se o beta é só B, então ele é B, não é beta. É, só que tu chama ele, tu tende a chamar ele de beta, porque ele é oriundo de uma difusão no estado sólido do beta. Porque antes no sólido, quem é que existia? B. Beta. Tá vendo aqui, ó? Tinha beta, ó. Foi saindo, até que beta virou B. Eu prefiro que vocês me chamem essa fase beta com composição química 100% B. Mas é só ali no mais que ele só tem B, né? Não, não é só no mais, é daqui no mais, aqui. Embaixo da linha ali, no caso, no canto. Abaixo da... Porque antes ele tinha A e B. Porque antes ele era beta. Era beta. E tá, entendi. Desculpa, era Era A e B e o A, Isso. e o A B. era um beta com uma mistura de A e B. Agora ele é um beta só com B. Tá? Pô, cansei, pessoal. 3 horas. O que tem agora? Todo mundo que estiver abaixo dali daquela linha do beta, tem que olhar ali. É isso? Você cansou de não. Isso. E do A e do abaixo. Não, mas do A não dá, né? Vai Do sim. A não dá. Ó.
Hã? Lá não dá pra Pois é, e aí, pessoal? Vamos lá. Só um pouquinho. Como é que é o teu nome? A pergunta do Cauê. E o A que tinha na fase beta, para onde é que ele foi? Pro ponto A. Pro alfa. Agora pensem comigo. Pessoal, se o A que tinha entrou no alfa, o alfa deve aumentar ou diminuir de tamanho? Aumento. Então já me cai por terra todas as quantidades que eu tinha antes. Vocês estão entendendo? Mudam os limites de solubilidade, que é o que não acontece no ferro-carbono. Varia praticamente nada. Tá? Então vamos fazer assim, pessoal. Pelo menos a gente entendeu e a aula que vem a gente vai calcular tudo isso aí contínuo. Aí eu não me estresso muito. Só quero uma gentileza. Se alguém pode anotar o que eu falei. Eu não vou me lembrar. Pô, seu caso não tá aí, ó. Tá aqui então, exemplo. Pode ser, alguém pode anotar? Eu deixo vocês calcularem tudo ao que vem, tá? Pode ser, pessoal?